Saúde das mamães e menopausa é o tema do Vitalidade que começa agora aqui pela TV Câmara e também pelo YouTube. Nossa conversa é com o endocrinologista Matheus Augusto dos Reis. Ele, que também é professor de medicina da Universidade Fevale, nos traz dicas importantes neste mês que é dedicado a elas. Oi, Matheus, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Olá, muito obrigado pelo convite. Bom, começar te perguntando, né? Maio conhecido como o mês das mães, quais são os principais cuidados, de forma geral, que as mulheres precisam ter depois que se tornam mães? Assim, o cuidado das mulheres, na realidade, muitas vezes a gente se foca sempre no pós, né? Mas ele é um histórico, ele vem desde o cuidado que as mulheres têm que ter da juventude, né? Então, é a vida saudável que a gente preconiza, porque com o avançar da idade, o nosso corpo vai tendo novas demandas, né? E a gente vai perdendo certas funções, né? E a própria maternidade, a gestação, ela exige um pouco mais do corpo da mãe. Então, a gente precisa que essas mães, elas cuidem da sua saúde, né? Principalmente em relação ao peso, à atividade física, né? Uma coisa que a gente vem batendo muito na tecla nos últimos anos, né? E às vezes é difícil da pessoa conseguir pôr em prática e muitas vezes a gente sempre deixa para depois, né? Ah, não, agora eu vou me dedicar para os estudos, depois eu vou me dedicar para o trabalho e daí chega na hora de gestar e dá aquele, opa, eu tenho que me organizar para ter saúde para gestar, né? E depois que se tornam mães também se preocupam só com os bebês, né? Exatamente. Então, a gente precisa dessa dedicação que é para a própria pessoa em si, né? Mas é uma preocupação muito grande que a gente tem hoje em relação ao ganho de peso. As mulheres e os homens também têm um ganho de peso. A gente tem 50% da população com excesso de peso, né? E uma grande parcela dessa população sedentária. Então, é muito importante que essa mulher já traga essa cultura, né, do cuidado consigo e com a sua alimentação, sua atividade física para ter uma maternidade mais tranquila, até mesmo porque no próprio leite materno, que a gente conversa tanto, né, do aleitamento materno exclusivo nos primeiros meses, os nutrientes passam todos da mãe para o bebê. Então, se a gente tem uma mãe saudável, que se alimenta bem, ela vai estar passando para o bebê um leite também mais saudável. Então, essa é a grande importância. E quais são as principais dúvidas assim que as mulheres chegam para ti no consultório quando elas querem ser mães, né? Quais são as principais preocupações das tentantes? As preocupações mesmo são muito com a qualidade e o estilo de vida e se elas estão preparadas do ponto de vista da saúde para gestar, né? Porque a gente sabe hoje que a mulher que mantém um peso adequado, ela tende a ter uma fertilidade melhor do que aquelas mulheres que não vêm se cuidando, tá? E eu, como endocrinologista, o que a gente recebe muito são pacientes com obesidade, pacientes com síndrome dos ovários policísticos, né? Que é uma síndrome que às vezes dificulta a gestação, né? Então a gente sabe que dentro desse contexto, essas pacientes cuidarem da sua saúde vai acabar auxiliando também a melhorar a fertilidade delas, né? Outra questão que também vem bastante para o endocrinologista são as doenças de tireoide, tá? Porque nas mulheres as doenças tireoidianas elas são mais comuns, né? As mulheres como um todo elas têm uma predisposição maior a doenças autoimunes, né, do que os homens. Isso por história natural e ser do sexo feminino isso. E a doença de tireoide, ela é, na grande maioria dos casos, de origem autoimune. Então, a gente também recebe mães com doença de tireoide para ver se a tireoide dela está adequada, né, o funcionamento da tireoide está adequado para gestar, porque a criança, ela desenvolve a tireoide só com 10 a 12 semanas de gestação. Então, todo o hormônio tireoidiano, no primeiro momento, passa da mãe para o bebê, né, e esse hormônio ele é muito importante para o desenvolvimento da criança. Então, a gente tem essas condições que mais envolvem o endocrinologista, a questão da obesidade, da síndrome dos ovários policísticos e também a questão das doenças tireoidianas, aí para quem está pensando em gestar e ver se está tudo adequado. As mulheres ficam suscetíveis a ficarem mais doentes depois de se tornarem mães? Qual é a relação, assim, também dessa preocupação, às vezes, excessiva com o bebê, de dormir mal, se alimentar mal, né? E também o próprio organismo, né, que está cedendo muitos nutrientes para a criança. Exatamente, assim, a mãe, né, durante a gestação ela é mais demandada, então ela precisa, né, se alimentar adequadamente, ela precisa de mais nutrientes que vão para
passando para o bebê, e tem essa questão importante que tu traz, assim, do quanto a mãe vai se dedicar para a criança e muitas vezes ela acaba se anulando naquele momento, e é um período que a gente nota que muitas vezes as mulheres largam, né, porque, enfim, eu sempre falo que as mães são mães polvo, né, elas têm várias tarefas, né, então elas conseguirem se dedicar para si nesse momento, às vezes é muito difícil. E como eu falei há pouco, a gente sempre tem a ideia, deixa para depois, mas às vezes o recuperar o que a gente deixou para depois é muito difícil, né? E isso muitas vezes eu falo em questão até do peso, né? Porque o nosso peso, a gente sempre grava, não a gente, mas o nosso cérebro, né? Ele grava o maior peso que a gente atingiu. E sempre que a gente tenta perder peso, ele tenta voltar para aquele peso novamente. Então, aquela coisa, não vou me preocupar com a atividade física, não vou me preocupar com a alimentação, vou deixando para depois, vou ganhando peso. Depois, para mim conseguir perder o que eu atingi é muito mais difícil, porque aquilo está gravado e o meu corpo vai tentar voltar para o peso anterior. Então, o estilo de vida é uma coisa que a gente tem que tentar preservar durante esse período. E é claro, né, com o envelhecer da mulher, vão surgindo novas doenças. Por quê? Porque as doenças, além delas terem, né, essa questão que são muito ligadas ao estilo de vida, né, e se tu não tiver um estilo de vida adequado, elas vão aparecendo muitas doenças crônicas, vão surgindo ao longo da vida, e como a mulher vai envelhecendo, então vão surgindo as outras doenças aí associadas. Né? Uhum. Tu falaste na questão das doenças autoimunes, né? Uhum. Já tem estudos do que pode desencadear essas doenças? Qual é a relação da alimentação ou a prática de exercícios físicos com esse tipo de doença? O que acontece muitas vezes é que a pessoa já tem uma predisposição a ter essas doenças, tá? Mas o quanto mais ela conseguir se manter, e aqui não é fazer coisas diferentes do que todos nós deveríamos fazer, né? Mas é conseguir se manter com uma saúde adequada, menos chance daquele quadro de doença abrir, porque já tem estudos, como tu disseste, que mostram que, por exemplo, uma pessoa que tem um estresse agudo, né, e tem uma predisposição, é o momento em que abre o seu quadro de doença autoimune, né? Então, aqui a gente fala em tentar dormir em torno de 8 horas por dia, aqui a gente fala em não se estressar, isso é uma coisa muito difícil, Tentar, né? não se estressar. Exatamente, porque isso daqui envolve coisas externas, né? E a gente nota, às vezes, perdeu um ente querido, teve um caso de separação na família, alguma coisa, e a pessoa já tem aquela predisposição, aquilo pode ser né? A pessoa já tem a lenha, pode ser a faísca para acender a fogueira e abrir o quadro da doença, que ela já tinha uma certa predisposição, né? Uhum. Aqui a gente fala em se alimentar adequadamente, né? Manter um peso saudável, né? E fazer uma atividade física regular e também evitar fatores de risco, como alcoolismo e também tabagismo, né? Que também são fatores que aumentam esse tipo de doença. Uhum. Em relação à menopausa, né? O que a sociedade precisa entender sobre essa etapa da vida da mulher e como é que pode acolher melhor essas mulheres na chegada da menopausa? A menopausa, acho que ela ainda é muito estigmatizada, né? E de fato ela traz muita carga para cima da mulher, porque é um momento difícil mesmo para a mulher, porque a redução dos níveis de hormônio, principalmente o estrógeno, que é o hormônio feminino, ele pode causar vários sintomas na mulher, que vão desde sintomas de ansiedade, de depressão, né, cansaço, e essa fase é uma fase muito importante da mulher, e muitas vezes a mulher está ali no ápice da sua carga laboral, né, a depender, e o trabalho não deixa ela se cuidar adequadamente, né, então a gente entender, ou às vezes tu está com uma pessoa e ela está com aqueles sintomas, ela está mais irritadiça e talvez isso tudo seja decorrente do período que ela está passando, né? Então, a menopausa ela traz grande impacto aí na saúde da mulher. Temos poucas informações sobre isso e poucas mulheres procuram ajuda, né, para tratar os sintomas da menopausa, né? Porque se tem esse estigma, né? Se tem o estigma também de que usar hormônio naqueles casos em que é necessário é algo perigoso, né? Então, às vezes a mulher deixa de lado e anula aquele sintoma como se fizesse parte da sua rotina e não entendesse de fato o que está acontecendo e respeitasse também os seus limites dentro desse contexto, né? Como é que está hoje a questão da reposição hormonal? Ela é vista caso a caso?
Né? Quando é que as mulheres precisam se preocupar se devem fazer a reposição hormonal? A reposição hormonal ela não é feita para todas as mulheres, tá? A gente tem a menopausa, na realidade, ela é a última menstruação, né? E a gente tem o climatério, que envolve todo esse período de transição menopausal, que vem desde antes da menopausa, a menopausa, que nós consideramos a última menstruação, e o pós-menopausa, né? E nesse período aí podem começar os sintomas, né? Os principais sintomas que acontecem são os sintomas vasomotores, em que as mulheres têm, né, o conhecido calorão, né, que são picos de calor que começam pela face, dão irritabilidade, dão sudorese e duram em torno de 1 a 5 minutos, né? E esses sintomas, como tu tinhas perguntado, são sintomas que a reposição hormonal vai auxiliar, tá? Outro sintoma que também acontece são os sintomas vésicos urinários, ali da parte vulvo-vaginal, em que a mulher tem mais atrofia vaginal, ressecamento. Nesses casos, a reposição hormonal também ajuda. Só que o que acontece é que nem todas as mulheres vão ter todos os sintomas da menopausa. Tem mulheres que só vão ter ressecamento, tem mulheres que só vão ter calorão, né? Tem mulheres que vão ter mais a alteração de humor, tem mulheres que vão ter mais a questão vinculada à osteoporose. Então a gente tem que entender quais dos sintomas que essa paciente está apresentando, porque nem todos eles vão melhorar com a reposição, né? A reposição, ela cada vez tem sido mais estudada e tem se notado que ela é segura, mas segura quando? Numa janela terapêutica que a gente chama. Por quê? Se entende hoje em dia pelos estudos que foram feitos que o que mais vale a pena é fazer a reposição logo nos 10 primeiros anos pós-menopausa. Em quem? Naquelas mulheres que têm esses sintomas que eu estava comentando, que envolvem muito os sintomas vasomotores, principalmente os calorões, e também a questão da atrofia, né, e ressecamento vaginal. Nos outros casos, a gente vai adaptando aí a terapia. E é claro, nem todas vão poder fazer, algumas vão ter contraindicação para terapia e que isso tem que ser avaliado, né? Existe algum tipo de alimento, porque se fala muitas coisas, né? Existem muitos mitos em relação a isso, Claro. Mas que melhoram os sintomas, esses sintomas da menopausa? Assim, o que a mulher tem que ter é uma alimentação equilibrada mesmo, tá? Uma alimentação que vise ela manter o peso, porque a questão do estilo de vida e atividade física e uma alimentação equilibrada que mantém o peso, até favoreça ela perder um pouco de peso, podem acabar auxiliando aí nessa questão, mas não tem nenhum alimento pontual, assim, né? Come tal alimento X que vai te ajudar, o Y que vai ajudar mais, né? Então é uma alimentação balanceada, rica em frutas, verduras, né? E também proteína. E também a questão da atividade física, porque aqui a gente está falando num período em que a mulher ela é afetada muito do ponto de vista da composição corporal, né? Já tem estudos que demonstram que em torno de 5 a 8 anos antes da mulher ter a menopausa, ela já começa a transformação de perda de massa muscular e ganho de gordura. E isso é inerente, isso vai acontecer com todas. Muitas vezes as mulheres, meu Deus, o que está acontecendo comigo, né? Será que é só comigo? Não, isso é com todas que vai acontecer, independente se faz atividade física ou não, se tem uma qualidade de vida adequada, porque isso também tem, as mulheres às vezes que são muito regulares com a atividade física, às vezes elas acham que isso não vai acontecer com elas. Não, isso também vai acontecer com elas. Talvez de uma forma mais controlada, não tão progressiva. Então, aqui também entra a importância da atividade física, principalmente atividade física de resistência. Nem todo mundo gosta de musculação, né? Mas a musculação, crossfit funcional, que envolva um peso, que envolva, né, exercício de resistência, ela é muito importante nessa fase para tentar preservar a massa magra da mulher, né? Porque é aquela massa que vai gastar calorias, né? Porque com o ganho de gordura, o corpo não gasta mais tanta caloria, porque quem gasta energia é o músculo, né? E dessa forma, se ela vai manter a mesma ingesta que ela vem tendo, e como ela está perdendo massa muscular e ganhando gordura, ela vai acabar ganhando peso consequentemente. Então, o enfoque em tentar manter a massa muscular com o exercício e também com uma boa ingesta proteica, isso acaba favorecendo
né, aí todos os outros desfechos que podem vir da menopausa, porque com o aumento de gordura pode acontecer o aumento do nível de colesterol, pode se depositar mais gordura intravisceral, né, isso aumenta o risco de diabetes. Então essas coisas vêm todas associadas a esse contexto de transição que a mulher vem passando. Né? E isso auxilia também no combate à osteoporose, ou existem exercícios contraindicados, né, em mulheres que já tenham alguma tendência a terem osteoporose? O que acontece assim, em relação à osteoporose é que o exercício ele é muito bom para melhorar, né? Ele é um tratamento para a osteoporose. Aqui, o que a gente tem que avaliar é se a mulher tem alguma osteoporose muito grave ou se ela, inclusive, já teve alguma fratura, né? Porque a osteoporose é o aumento do risco para fraturas assintomáticas, inclusive, né? A pessoa não precisa ter uma queda para fraturar. E com a queda dos níveis hormonais, sim, aumenta o risco de osteoporose, né, nas mulheres, independente se elas levaram ou não uma vida boa, que também é a mesma coisa, porque só a idade e a menopausa em si, ela já ocasiona isso. É claro, aquelas mulheres que nunca fizeram atividade física, aquelas mulheres que fumam, aquelas mulheres que têm uma história familiar já positiva de osteoporose, o risco vai ser maior, né? Mas aquelas que fizeram tudo controlado, fazem atividade física mesmo assim ainda podem evoluir. Aqui no contexto da osteoporose, o importante são atividades físicas que também envolvam reforço muscular, porque queira ou não queira o músculo, né, ele está ali sustentando a questão óssea, e também exercícios que envolvam caminhada, corrida. Do ponto de vista alimentar, o que a gente precisa é uma boa ingesta de cálcio e vitamina D, né? Então, o ideal nas mulheres que estão aí na menopausa, né, e pensando na prevenção de osteoporose, seria o consumo de 3 a 4 porções por dia de alimentos ricos em cálcio, tá? E aqui entra leite, queijo e iogurte, né, entre os principais componentes aí, e dentro disso tentar jogar de 3 a 4 porções. É claro, vai ter aquelas que vão ter restrições alimentares, intolerâncias, delas têm que ser avaliadas pelo seu nutricionista, pela sua nutricionista, seu médico, e avaliar talvez a necessidade de reposição de cálcio. E também, outra coisa muito importante é a vitamina D, né? A vitamina D, que o ideal seria nós nos expormos ao sol todo dia por meia hora, então dosar os níveis de vitamina D dessa paciente, se ela não tiver um nível adequado, né? Ou se ela não consegue de fato se expor ao sol, ou a depender do clima de onde ela mora. Tem a necessidade de ser sem proteção, sem filtro, ou isso é um mito, a questão da vitamina D? O que acontece é que o filtro solar, porque daí a gente briga com os dermatologistas, Sim. né? Claro, acho que aqui como a gente consegue repor a vitamina D oral, a gente tem que sempre se preocupar com a pele, com o envelhecimento da pele. Então, o ideal, claro, seria sem protetor, mas a gente tem que recomendar protetor para todos os pacientes, mesmo assim, acaba fixando um pouco de vitamina D, talvez possa atrapalhar aí um pouco, mas se, né, não obtiver... De repente um horário, né? Exatamente. O ideal antes das 9, depois das 4, né? Também tem a questão da pele do paciente, se é uma pele muito clara também está sob maior risco, né? Mas se for necessário, acaba sendo muitas vezes mais recomendado aí repor a vitamina D. A relação da menopausa com a perda de libido é verdade, mito, como é que é? É verdade, né? A libido ela não envolve só hormônios, ela envolve várias coisas e vários contextos que também acontecem nesse período em que a mulher se encontra na menopausa, né? A libido, ela envolve questões do parceiro, então às vezes tu já tem um parceiro que também pode estar com deficiência hormonal, o parceiro que pode ser que não faça uma atividade física, tem obesidade, também tem níveis hormonais baixos e não acontece mais a atração que acontecia anteriormente, né? Nós temos questões físicas da própria mulher, que ela talvez não se encontre com o novo corpo que ela está tendo, né? Até mesmo questões relacionadas aí hormonais, né? Que podem baixar sim a libido, e também questões do próprio trato geniturinário da mulher, como eu havia comentado anteriormente, que a queda dos hormônios leva a ressecamento vaginal. Essa mulher, se não, talvez não use um lubrificante, ela pode ter dispareunia, que é a dor no ato sexual. Então, são vários contextos, desde contextos anatômicos, hormonais e também contextos sociais no momento que aquela mulher está passando na vida dela. Uhum. Existe uma idade média para as mulheres, em torno dos 50 anos, né? Tem esse mito, né, da chegada dos 50 anos. Essa é a idade da menopausa?
O que a gente considera normal, a entrada na menopausa, é dos 45 aos 55 anos, tá? Então, aquela mulher que acima dos 45 entra na menopausa não é algo considerado anormal, porque a gente tem alguns casos em que algumas mulheres têm algumas doenças que predispõem à menopausa precoce, né? Então, o que seria a menopausa precoce? Seria a menopausa iniciada antes dos 45 anos. O normal seria entre os 45 e os 55 anos, tá? E isso, muitas vezes, vai depender da época em que a mãe da paciente, né, ou da mãe daquela pessoa, entrou na menopausa. Tem muita questão genética aí envolvida. Mas sim, acaba sendo aí 50, porque é a média entre os 45 e 55, mas é durante esse período que a gente considera normal entrar na menopausa. E tem alguma relação se ela, né, teve a primeira menarca mais tarde ou mais cedo? Tem essa relação de tempo? Existem alguns estudos que mostram que aquelas meninas que entram na menarca precocemente, porque aqui também a gente fala daí de puberdade precoce, né? Então, o normal das meninas é entrar na puberdade dos 8 aos 12 anos. Então, ter a sua primeira menstruação ao longo desse período, dos 8 aos 12 anos. Então, aquelas meninas que talvez tenham entrado, né, e tenham tido a sua primeira menstruação mais cedo, podem sim ser mulheres que vão ter a sua menopausa um pouco mais cedo do que o esperado. E se diz hoje, não sei, tu falaste agora dos 8, né? Me chama a atenção porque me parece um pouco cedo, mas que as meninas estão tendo a primeira menstruação antes, devido a questões hormonais, inclusive hormônios que a gente ingere. Isso é verdade ou é mito? Isso é verdade, isso tem se tornado muito comum, né? Porque a gente tem tanta questão de... a questão também dos pais, porque isso a gente tem que cuidar. É uma mãe que está fazendo reposição hormonal, se ela faz uma reposição hormonal na pele, ou é um pai que também está fazendo reposição hormonal com testosterona, ele faz na pele e a criança encosta, né, nesse pai ou nessa mãe, isso daí pode desencadear uma puberdade precoce nas crianças. Não é o mais comum, mas é algo que a gente tem que estar atento, já que a gente está falando de reposição hormonal aqui, né? Mas o que a gente tem muito hoje em dia, que tu estavas comentando, são os disruptores endócrinos. Isso a gente tem, e tem se estudado cada vez mais, tem se saído consensos sobre isso, né? Porque os disruptores endócrinos são substâncias que elas podem estar localizadas até mesmo no plástico, porque, né, a gente esquenta um alimento no plástico, né, e aquele plástico pode soltar propriedades que vão na comida e a gente acaba ingerindo aquilo e aquilo pode levar a alguma alteração no sistema hormonal, né, desses indivíduos e isso pode acabar ocasionando aí um quadro de puberdade precoce. Então, eu dei o exemplo do plástico, mas a gente tem várias substâncias que vão desde substâncias que a gente usa, são usadas nas plantações, por exemplo, né, agrotóxicos, até mesmo coisas que a gente consome no dia a dia e a depender da embalagem. Então, né, tem cada vez se pesquisado mais substâncias que podem estar correlacionadas em alterar, e aqui a gente não fala só na questão da puberdade precoce, né? Essas substâncias, esses disruptores, eles podem acabar alterando os outros hormônios aí do nosso corpo também. Tem alguma relação da menopausa com algumas doenças, né? Por exemplo, câncer, a mulher se tornar mais suscetível a determinados tipos de câncer depois da menopausa? Sim, a menopausa, ela vem associada a algumas doenças. E uma das principais, que muitas vezes não é tão falada, são as próprias doenças cardiovasculares. Porque as mulheres, na teoria, têm menos risco cardiovascular do que nos homens antes delas entrarem na menopausa. Tá? Mas depois que essas mulheres entram na menopausa, os níveis, né, o risco delas apresentarem doença cardiovascular, ela se equipara aos dos homens, tá? Então, a menopausa, ela aumenta, sim, o risco de doença cardiovascular e por isso que naquelas mulheres que têm menopausa precoce, é recomendado elas fazerem uso de reposição hormonal, até mesmo para diminuir esse risco, tá? O que se espera? Bom, cai o hormônio, aumenta o risco cardiovascular. Vou repor o hormônio e vai baixar meu risco. Não, infelizmente isso não acontece. O que os estudos mostram é que naquelas mulheres que tiveram menopausa precoce, sim, vale a pena fazer reposição hormonal pensando em reduzir risco cardiovascular, mas sim, a menopausa aumenta o risco cardiovascular, aumenta o risco de infarto,
de AVC, mas a reposição diretamente até hoje não tem algo provado que repor nas mulheres que já estão, né, naquele período que deveriam ter menopausa, vão se beneficiar diretamente do ponto de vista cardiovascular, né? Outra questão que a gente tem também, essas mulheres são mais suscetíveis à depressão, né? Então, por redução aí dos níveis de hormônio e, enfim, no sistema nervoso central, que pode acabar aumentando a questão de ansiedade e depressão. Tem a osteoporose, que nós comentamos antes, né? E também as questões dos cânceres, que podem ter a sua prevalência aumentada aí pós-menopausa. E questões, assim, estéticas, né? Pele, cabelo, unhas, também são afetadas pela menopausa? Sim, isso é a menopausa e o avançar aí da idade das pacientes, né? E a menopausa, ela é um marco, assim, na vida da mulher, porque, de fato, né, com alterações no colágeno e com alterações de outros componentes que compõem unhas e cabelos, sim, as mulheres podem se ver diante de unhas mais fracas, cabelos quebradiços, né? Então, isso aumenta. A reposição hormonal diretamente não mostra muito efetiva nessa questão mais estética. Ela ajuda muito nos sintomas vasomotores que a gente comentou, nos calorões, no ressecamento, né, vaginal, mas dessa questão aí são mais tratamentos dermatológicos daí diretamente para melhorar. E aí já entra aquilo que a gente falou de setorizar a queixa que a paciente está tendo para ver se de fato vale a pena, né, a gente está fazendo determinado tipo de tratamento. Porque, por exemplo, se é ansiedade e depressão, talvez a gente vai ter que abrir mão de um psicólogo, talvez de um medicamento que envolva psiquiatra para tratar esse contexto. Tem essa questão de pele, de cabelo, talvez um dermatologista aí, né, seja melhor do que uma reposição. Não, essa mulher está tendo muito calorão, muito ressecamento, bom, daí entra a reposição. Então, o tratamento ele vai depender da época em que a mulher se encontra, dos riscos que ela tem e também daquela queixa que ela está apresentando naquele momento, né? Bom, em relação se tem ali a menopausa como um marco, né, que é o período até quando uma mulher pode engravidar, mas a gente está vendo cada vez mais casos, enfim, com a ajuda da ciência, né, mas de mulheres engravidando depois da menopausa. É possível realmente, né? Como é que se dá essa relação de gestar e da menopausa? O que acontece é que para a gente ter a gestação, a gente precisa ter ovulação, então a mulher tem que ter óvulos viáveis, né? E para que o embrião que se formou ali, ele se fixe na parede e ele evolua, a gente precisa de todo o equilíbrio hormonal da mulher. Então, claro, com a evolução da ciência, né, tem se conseguido mimetizar, tem se conseguido, né, simular algo que o nosso corpo normalmente faria, né, para ter o avançar de uma gestação aí, mas claro, isso é algo muito inicial, né? Sim. Nós estamos tentando simular várias coisas, assim como o tratamento do diabetes, a gente tenta simular um pâncreas, mas a gente nunca vai conseguir ser um pâncreas de verdade. Aqui entra o contexto, né, também da questão da gestação, que ela tem que ter óvulos viáveis e tem que ter toda a questão da regulação hormonal e da questão de injeções, né, de medicamentos que vão acabar simulando, né, aquela gestação ali, a alteração hormonal que acontece durante esse período. Bom, tem se falado bastante hoje em etarismo, né? Depois todas essas informações que tu nos trouxeste, né, de tudo que acontece com a mulher depois da menopausa, como estimular as mulheres a envelhecer de uma forma saudável e de bem consigo mesma? Né? Sim. Eu acho que as mulheres elas têm que encarar a idade que elas estão chegando. Isso é muito difícil, né? Eu ver meu corpo se transformar e eu entender qual que é a minha próxima etapa de vida, isso daí é muito difícil das mulheres entenderem. E também, muitas vezes, as mulheres verem a importância delas continuarem mantendo um estilo de vida, porque o que eu escuto muitas vezes das pacientes não, eu não vou fazer academia, isso é coisa de jovem, né? O que já era para mim ter feito, eu já fiz, mas não. Eu acho que a chegada da menopausa e o cuidado da saúde nesse período, ele é muito importante. Por quê? Porque ele é o crédito que essas pacientes vão estar criando lá para os seus 70, 80 anos. As mulheres que saem na frente
dos 50 aos 60, são mulheres que vão ter condições melhores aos 80, 90, que vão ter uma mobilidade, né? A gente tem se preocupado muito com essa questão de mobilidade, da pessoa continuar exercendo suas funções, né? E para isso a gente precisa preservar musculatura, né? Porque o músculo ele é um grande órgão endócrino também, ele libera vários hormônios que auxiliam tanto no controle de sintomas de ansiedade, de depressão, é um órgão muito importante por conta da mobilidade, então talvez a informação mais importante seja preserve seu músculo, né? Porque é ele que vai acabar a longo prazo aí garantindo, né, tanto a questão da mobilidade quanto da saúde e vitalidade. E sempre é tempo de começar, né? Para aquelas que estão um pouco atrasadas, já passados os 40 e ainda não estão com esse estilo ideal de vida. Exatamente, né? E a gente vê essas transformações, a gente vê pessoas que começaram aos 50 e 60, né? E se dão muito bem e às vezes até mesmo eu recebo muitas pacientes diabéticas, né? E que às vezes só com a atividade física e o controle alimentar a gente já consegue, no primeiro momento, às vezes até inicia medicamento e a gente vai retirando aquelas medicações e a paciente se vê com um diabetes em remissão, mas assim, eles têm que colocar em prática. A gente vê que quem coloca em prática muitas vezes consegue manter tudo controlado e como tu disseste, não tem idade para começar, basta começar. Então tá, Matheus, queria agradecer muito a tua participação e que tu deixasse um recado, né, para as nossas mães e também para todas as mulheres, especialmente que estão nos assistindo, né, dessa importância delas se preocuparem com a saúde desde sempre. Claro, eu que agradeço mais uma vez o convite e na realidade é o que a gente foi falando ao longo da conversa, né? Que a gente sempre tem que se preocupar com a gente, independente do momento de vida que a gente está, a gente tem que reservar, né? Eu preciso ter na minha agenda, isso tem que ser um compromisso autocuidado, né? Acho que isso vai ser cada vez mais falado nos próximos anos, porque a gente tem falado muito isso da medicina do estilo de vida, que a gente sabe que o estilo de vida ele está muito entrelaçado com as doenças, né? E que o cuidado ele é agora, ele não é adiante. Então, essa é a grande importância, né? E principalmente, como eu vinha falando anteriormente, tentar preservar o músculo, então fazer atividade física é muito importante. Tá certo, muito obrigada mais uma vez pela tua disponibilidade. Obrigado. Chegou ao fim o nosso programa sobre o mês das mães, saúde feminina e menopausa. Nossa conversa de hoje foi com o endocrinologista e professor da Universidade Fevale, Matheus dos Reis. O programa está disponível em nossa programação no canal 16 da Claro e também no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Vitalidade.